Oi pessoal, aqui é a Isa do blog Livros Fantásticos de Onde Habitam e hoje eu vim gravar a resenha do livro Beijada por um Anjo da Elizabeth Chandler. O livro vai contar a história de uma garota de 17 anos chamada Ivy. A Ivy ela tem duas melhores amigas, que é a Suzanne e a Beth, e a Isa ela tem uma crença muito grande nos anjos, desde que ela era pequena e ela se afogou numa piscina. E ela rezou para o anjo Tony e ele salvou ela. Ela começou a ter uma crença muito grande em anjos. Ela se espelha nos anjos e ela acredita que eles podem salvar ela de qualquer coisa. E tem um garoto no colégio chamado Tristan. Ele é nadador e ele é um dos garotos mais populares da escola. E ele meio que começa a se interessar pela Ivy. Só que a Ivy fala que ela não quer se embarcar, não quer se envolver com ninguém, não quer um relacionamento. E na verdade, mesmo Tristan sendo um dos meninos mais populares da escola, a Ivy nunca nem notou a presença dele. Ela não era como se ele não fosse popular, como se ele não estudasse lá, ela nem notava a presença dele. Aí depois um pouco de pressão das amigas dela, de ficarem falando que o Tristan gostava dela, ela acaba começando a observar ele na escola, nos lugares. E um dia, quando ela estava fazendo uma apresentação de teatro, um teste parece que para um teatro, não lembro direito, ela acaba meio que quase caindo numa piscina, ela fica presa num trampolim e ela morre de medo de água. E aí ela reza para esse anjo dela, o Tony, que é o anjo da água, para ele salvar ela, e eis que aparece o Tristan e ele salva ela de cair na piscina e de se afogar. E depois disso ele se oferece para ajudar ela, para ensinar ela a aprender a nadar, e ela aceita, e ela começa a aprender a nadar com ele. E aí ele conta pra ela que gosta dela, ela também tá gostando dele, e eles começam a namorar. Até esse ponto a história é bem clichêzinha, bem rapidinha. Aí quando já faz um tempo que eles estão namorando, a Ivy e o Tristan sofrem um acidente de carro e ele morre nesse acidente. E depois desse acidente, a Ivy para de acreditar em anjos, porque ela fala que os anjos não salvaram Tristan, então eles não existiam. No mesmo tempo também mostra o Tristan do outro lado, ele tentando se comunicar com a Ivy. Ele está morto, ele se tornou um anjo, e ele quer tentar se comunicar para a Ivy, para ele provar para ela que ele ama ela. Só que ele acaba conhecendo outra menina que também está morta, que ela está morta há 2 anos já, e ela é um anjo. E ela fala assim que a Ivy só vai poder ver ele se ela voltar a acreditar em anjos. E nesse meio tempo, enquanto ele tenta fazer a Ivy voltar a acreditar em anjos para ele poder se comunicar com ela, ele acaba descobrindo algo sobre o acidente dele, alguma coisa sobre os amigos da Ivy, coisas que ele não via e que ele nem imaginava que estava acontecendo. E ele precisa mesmo fazer ela acreditar, não para ele provar que ele ama ela, mas para poder contar para ela coisas que ele descobriu e que talvez tenha um mistério muito maior no acidente deles, no relacionamento dele. E ele vai ter que provar que o acidente dele não foi culpa dos anjos e muito menos obra do destino, que teve interferências nisso tudo. E é uma história leve, gostosa de ler. A narrativa é bem fácil, apesar dela ser um pouco confusa, porque a autora tem uma cena, por exemplo, que o Gregory, que é enteado do padrasto, que é filho do padrasto da Ivy, ele beija a Ivy no casamento da mãe dela, e aí acaba no beijo. No outro capítulo ela já está na casa dela, um dia depois do casamento, tocando piano. Então isso é um ponto que a autora deixou meio confuso. O primeiro capítulo da história é no acidente da Ivy com o Tristan, e depois desse capítulo a história se inicia de novo, e no meio do livro tem o acidente de novo. Então eu achei isso bem legal, apesar de deixar a mente da gente um pouco bugada. É meio confuso isso, mas nada que não dê pra superar. A capa é bem bonita, apesar de eu gostar muito mais da capa americana. Eu achei que eles não capricharam tanto. Esse é o primeiro livro de uma série. De início era para ter sido uma trilogia, mas devido ao sucesso, o autor escreveu mais 3 livros, se eu não me engano. Já saiu o 6º livro e parece que a autora está trabalhando no 7º livro, mas eu não tenho certeza. Mas recomendo para todo mundo ler. Eu vou deixar o link com a resenha escrita aqui do blog para quem quiser ler. E se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. É só isso. Tchau!